É para... Ah, não, geralmente tá assim. Então, estou no trabalho de concluído. Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver nos vendo, sejam bem-vindos a kktv.com.br, mais uma edição, a 61ª edição do EduCacá e Conexões, né, o podcast que fala de educação, e hoje nós temos o prazer de receber aqui uma convidada super especial. Eu vou falar aqui um pouquinho dela e vocês já conhecerão quem ela é, né? Psicóloga, pedagoga, professora e coordenadora pedagógica por mais de 25 anos, pós-graduada em didática do ensino superior e gestão escolar, certificada internacionalmente pelo programa Inópida, acho que é isso, da Finlândia, atualmente, né, pós-graduada em neurociência e psicoeducação. Uma mulher que transformou a sua própria história em propósito. Diagnosticada com TDAH e dislexia, ainda jovem, encontrou na educação uma forma de ajudar crianças e adolescentes que enfrentavam desafios semelhantes. Após 25 anos de escola, decidiu aprofundar a sua missão, formando-se em psicologia e hoje atende em consultórios, né, em Cuiabá, acolhendo adolescentes, pais e famílias em busca de transformação. Então, você que está aí, gente, já compartilha o nosso link, é kktv.com.br. Você pode mandar a sua mensagem aí pelo WhatsApp que aparece no nosso site. Se você for aqui no cantinho em cima, tem um link aí do WhatsApp. Você clica, você já vai direto, você manda mensagem para nós. Nós vamos ler a sua mensagem aqui, né, vamos responder. Então você pode fazer isso aí. Nós vamos à vinheta do nosso programa e voltamos em menos de um minuto com a nossa convidada. Opa, falei que era rápido? Foi rapidinho, já voltamos aqui no EduCacá e Conexões. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? E vou pegar aqui o boa noite, né? Porque nós vamos falar de um tema super importante e eu quero pegar o boa noite da Heloísa Borges, que está conosco aqui, né? Boa noite, Heloísa, seja bem-vinda ao EduCacá. Boa noite, que prazer estar aqui nesse momento. Confesso que quando você me convidou, pensei, né? Já vi tantos colegas passarem por aqui e hoje chegou a minha vez. E estou muito feliz em poder compartilhar com você e com todas as pessoas que estão aqui ligadas conosco a minha trajetória, porque eu tenho orgulho dela. Maravilha, gente. Vocês vão conhecer, né, bem a Heloísa, né? A Heloísa é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, admiração por ela, né? E nós já trabalhamos juntos, tá? Fica o registro aqui, né? E uma honra hoje ter aqui como uma entrevistada aqui do EduCacá falando sobre educação, né? Uma pessoa que entende tanto com todas essas, né, esse currículo que a gente falou, nós vamos abordar sobre isso. Ela está um pouco tímida. Hoje ela que está tímida, tu sabe? Mas já ela se solta aqui. E aí nós vamos, claro, para nossa perguntinha, quem que é a Heloísa, né? Lá no roteiro ela recebeu um roteiro, só que eu vou mudar aqui um pouquinho, vou perguntar quem que é a Heloísa para as pessoas, para depois a gente entrar no tema que nós vamos trabalhar, né? Quem é a Heloísa, eu falei um pouquinho dela aqui, mas quem que é a Heloísa para que as pessoas que não a conhecem possam conhecer a partir de agora. Bom, Heloísa é uma mulher
completamente decidida. As coisas da minha vida sempre, quando elas apareceram, sempre, não digo que eram difíceis, mas eram desafios. Mas eu sempre fui privilegiada. Eu fui cercada de pessoas, sempre, que me apoiaram e que acreditavam em mim. Então não tinha como não acreditar. Primeiro, meus pais, que quando as coisas aconteciam na escola, os meus pais diziam: eles não sabem te entender, minha filha, você é muito inteligente. E eu achava isso o máximo, né? Porque eles achavam que eu era inteligente, mas eu pensava, não posso decepcionar, mas inteligente aonde? Porque não era a mesma coisa que eu percebia na escola. Aí depois, o tempo foi passando, eu fui vencendo os desafios com o apoio deles, né? Aí encontrei uma pessoa que hoje é meu companheiro há 36 anos, meu esposo, que também sempre acreditou e elogiava, achava que eu era a melhor professora, que tudo que eu fazia era com muito amor, e ele acompanhava isso, né. Então não tinha como eu não seguir, esse rumo do meu sonho, sempre com muita certeza que tudo ia dar certo e não importa o quando, o importante é que ia dar certo. Ah, legal, muito interessante, né, ela falar sobre isso, né, das pessoas, daquilo que alguém acredita, né? E aí eu ia perguntar, né, como que foi a infância, né, como foi conviver com isso até descobrir a questão do TDAH, da dislexia, né? Como que foi essa história toda, né, na sua trajetória quanto adolescente até a juventude descobrir ter o diagnóstico, né, dessa. Bom, a infância dentro da escola foi bem, vamos dizer assim, trágica, porque eu não conseguia falar a linguagem que a escola queria que eu falasse. Então eu sabia tudo, sabia da vida de todo mundo, porque os meus olhos não paravam, acompanhava tudo, mas aprender mesmo era bem difícil, porque eu precisava de um tempo maior e eu não tinha tempo. No tempo que eu estudava, tudo era muito controlado por primeiro bimestre, tinha que aprender isso, segundo bimestre aquilo, e se chegasse no quarto e não tivesse conseguido, tinha aí um rótulo, né? E eu passei por todas essas fases. Eu fazia de tudo para ser discreta na escola, para não ser vista, para que não descobrissem que realmente eu não estava conseguindo entender o que estava passando ali, né? E tenho várias lembranças, várias recordações que eu nem gosto muito de lembrar da forma com que os meus professores tratavam esse assunto. Não era algo acolhedor. E eu lembro, não sei se já vou contando dessa parte inteira, Fica à vontade, que aqui é. e eu lembro na terceira série, que eu já estava lendo, então, passei primeira série com muita dificuldade, minha mãe colocando na aula particular, tinha um vaso em cima da mesa e ali ela tirava uma tripinha com o alfabeto e eu ia até o A, B, C. Quando chegava do D para frente, não sei o que acontecia que não ia. E aí a minha mãe dizia, mas eu não sei mais o que eu faço com essa menina, que não consegue aprender, né? Mas acredito, até nunca conversei com ela sobre isso, mas eu acredito que eu nem cheguei a ir no médico para saber o que era isso. Era desatenta, os professores me diziam para minha mãe que eu era desatenta, vivia no mundo da lua e que me envolvia com tudo que passava na frente, uma mosca tirava minha atenção. E na terceira série eu disse para minha mãe, mãe, quando eu crescer, eu quero ser professora. E a minha mãe, que bacana, filha, que bom, né? Porque tanto sofrimento na escola, para que eu possa ensinar quem não sabe como eu. Porque quem sabe, mãe, aprende sozinho. Eu não sei, eu precisava de ajuda. E eu tinha isso claro. E aí eu segui, o pai e a minha mãe acharam o máximo, e eu segui em busca desse sonho com o apoio deles. Meu pai até brincava comigo, porque quando eu cheguei no magistério, eu tive muita dificuldade, porque não reprovei no ensino fundamental, sempre passava, mas daquele jeito que a gente sabe, né? Empurradinho, dando uma ajudinha, porque as provas eu sabia, mas na prova eu trocava tudo. E aí, quando chegou no ensino médio, aí a coisa ficou mais difícil. E eu reprovei no primeiro ano e reprovei no segundo. E o meu pai dizia: não fica preocupada, minha filha, quando você terminar, você vai ser diretora. E aí eu acreditei, digo, ai, que bom, pai, mas eu não quero ser diretora, eu gosto muito de coordenar. E eu terminei, e aí então começou uma nova etapa na minha vida.
mas eu fiz o magistério e fui muito bem no meu estágio, tirei nota 10, fui uma professora excelente, mas eu demorei 13 anos para conseguir dar aula, porque eu não passava no processo seletivo. Gente, como que são histórias, né? E você me fez lembrar de uma história. Eu não conto muita história minha aqui, não, porque eu quero ouvir dos outros, né? A minha um dia eu conto. Mas você falou disso aí, do processo de alfabetização. Minha mãe foi minha primeira professora. Não que ela não tem curso superior, não tem nada, né? Tem a quarta série, mas ela que ajudava a gente. E aí a cartilha também teve uma coisa assim, porque chegou na palavra cebola, lembra a palavra até hoje, né? Era cebola, e aí ela estava lá soletrando como que era, e eu fiquei no C. Ela fazia toda as sílabas, mas aí só ficava no C, no C, 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 e não saía nada, até que ela, pá, aí, daquele jeito, sabe? Aí saiu cebola, pronto, aí eu não tive mais problema com leitura, sabe? Foi assim. Eu tinha, até hoje, quando eu vejo a cartilha Caminho Suave, eu pensava, suave para quem? Para mim não era suave, não. Não era tão suave assim, né? Mas, falando disso, em algum momento, como você falou, que você se envolvia com tudo isso, apesar que todos acreditavam, a família, né, acreditou em você, o pai, a mãe, você mesmo, dentro de você, teve algum momento que você falou assim, não, eu não vou conseguir, ou nunca teve, e nunca passou essa ideia? Quando eu era ainda no magistério, solteira, eu não conseguia. Eu achava que eu tinha que conseguir porque eu não podia decepcionar os meus pais. E depois que eu casei, que eu fiz a faculdade, a primeira tentativa, que foi letras, eu não consegui. Quando chegou latim, aí eu me enrolei No e Rosário, Rosa desisti. e tal? Aham, aí eu desisti. Mas em seguida eu passei em pedagogia e até meu grande incentivador foi meu esposo. Eu passei em pedagogia e fui cursar. E aí foi a minha libertação. Foi aí que eu, estudando os transtornos, eu entendi o que eu tinha. E aí sim, aí Aí foi você se tranquilo, achou. aí eu me achei, aí eu passei no concurso, aí eu fui fazer tudo o que eu queria fazer, porque agora eu sabia como eu tinha que estudar. E, mas como foi isso, né? Eu que me diagnostiquei? Não, claro que não. Eu só fui levando para os meus professores a minha dinâmica. Como que eu aprendia, ou como que eu deixava de aprender, ou por que eu não aprendia, levando a teoria que eu estava ali acompanhando. E os professores foram me direcionando para os testes, né? E aí, então, eu descobri a primeira, que era TDAH, né? E, e aí começou, olha, você tem que, vamos estudar dessa forma, tenta assim. E eu fui evoluindo e eu fui conseguindo. Mas o Alexandre, meu esposo, que sempre dizia para mim, né, que não tinha um estudo, não tem uma noite de estudo que a gente não consiga resolver no outro dia. Então ele sempre ficou com os meus filhos, com nossos filhos, né, para que eu pudesse, porque a pedagogia eu fiz e eu concluí, eu já tinha os 3 filhos, né? Então ele disse não, vai, eu fico aqui, você vai. Então eu passava a noite estudando, às vezes dormia 1, 2 horas só, mas estudava e ia lá e cumpria a minha missão. E a volta, quando eu cumpria e que eu conseguia, isso era injetar em mim uma força que não tinha desafio para mim, não tinha. Tanto que depois que eu terminei a faculdade, no ano seguinte eu já passei no concurso, bem classificada, aí eu fui para a sala de aula. Um mês dando aula, eu comecei em março, em abril a diretora me chamou, minha querida Diocélia, talvez até esteja escutando aí, viu? Ela me chamou e disse: eu quero você na coordenação. E nunca mais parei. Fiquei 26 anos, 25 e alguma coisa, como coordenadora. E fazendo um trabalho de muito esforço, porque não é fácil. Eu precisava, ao mesmo tempo que orientar, eu precisava da parceria dos meus colegas para que eles entendessem. Eu nunca escondi, eu sempre fui muito clara. Eu tenho dificuldade, o meu processamento é mais lento, da aprendizagem, porque do resto eu sou ligeira, mas no processo de aprendizagem essa é mais morosa. E aí eu posso te dizer assim que os últimos 6 anos de trabalho no magistério foram edificantes, porque a equipe, o trabalho que eles desenvolveram junto comigo foi espetacular.
É, gente, é isso, né? Eu tive a honra de ser coordenado pela Heloísa, né? Que bom. Também, né? É, e assim, você falando de educação, né, falando sobre tudo isso, você costuma dizer que escolheu a educação para ajudar quem vivia com dificuldades, né, como você falou, parecida com as suas. Né? Como essa experiência passou, né, pessoal influenciou a sua forma, né, de ensinar e acolher, né, esse tempo todo na coordenação, porque e também, claro, porque às vezes quem está na coordenação não entende aquele que está na sala de aula, mas você entende do problema que é enfrentado na sala de aula ao longo desse tempo. Como foi lidar com isso? Para mim foi a realização de mais um sonho, porque eu podia chamar os professores e conversar com eles sobre as dificuldades da aprendizagem de quem sentiu. Porque geralmente o professor que não analisa a cada situação, cada aluno, trata todos, bora, né? Tem que trabalhar isso aqui, vamos trabalhar. E eu sempre dizia, prioridade para aqueles alunos que demonstrarem dificuldade. Então, e eu dizia para os alunos, se a dificuldade é de aprendizagem, cola em mim. Se a dificuldade é comportamental, aí nós vamos ter que chamar a família e trabalhar junto, porque geralmente uma coisa está ligada à outra. Porém, a dificuldade da aprendizagem, ela mascara muita coisa. Então, até mesmo o comportamento, ele muda para eu poder disfarçar aquilo que eu não quero que os outros percebam. E eu, trabalhando com os professores, isso, até mesmo acho que você deve lembrar, né? Que eu sempre dizia muita atenção com quem não tira nota boa. Porque todo mundo quer ter sucesso na educação, mas o negócio é que às vezes não consegue. E a gente precisa identificar para buscar incentivar e fazer com que eles desenvolvam. Então foi muito prazeroso, principalmente quando eu conseguia ver no professor que ele entendeu o que eu estava falando, que ele entendia. Então, os professores da minha equipe geralmente eram professores que com um olhar muito atento ao problema da aprendizagem. Legal, gente. Aí, mais o depoimento. E agora nós vamos para a parte, né, das escutas e das famílias também, né, que é um fato importante. Né, você que está aí, quero chamar a sua atenção para que você se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Está passando embaixo aqui, tá? O nosso endereço, que é KKTV 85. No YouTube você pode se inscrever lá no nosso canal. Depois nós vamos estar disponibilizando esse vídeo, né, essa entrevista, esse bate-papo aqui. Todos têm mais outros lá. Você pode acompanhar, pode deixar seu like, seu comentário. Também, claro, kkTV.com.br vai estar disponível em alguns horários aí. Também essa programação nossa. E, claro, lá no Instagram do KKTV, você acompanha os cortes. Nós lá tem os cortes, os trechos aí que a gente vai fazendo ao longo da semana, colocando para que você possa, né, aí pegar algumas partes, depois ver o episódio inteiro. Tá? Vai colaborando com a gente. A ideia é essa, trazer pessoas que somam com a educação, porque nós acreditamos nesse poder transformador da educação. Então, é claro, por isso estamos com a Heloísa hoje aqui, falando mais uma vez de educação. E aí a pergunta é o seguinte, durante 25 anos você esteve dentro das escolas, né, dentro como professora e coordenadora, conforme você falou, muito tempo mais na coordenação, e o que mais ouviu dos pais ao longo desse período? Porque os pais também, né, têm uma queixa enorme, não só os professores, mas esse outro lado. O que eu mais sentia dos pais em relação aos seus filhos é, eu diria, negação da dificuldade. Então, eles procuram no externo as dificuldades que podem estar atrapalhando o desenvolvimento do filho, e não as questões do próprio aluno, porque o aluno ele também não consegue. Primeiro que os pais, eles não têm formação para ser professores, eles são pais, ou têm as suas profissões. Então, nós, educadores, é que temos que conduzir essa conversa com os pais para que eles entendam e busquem o apoio, o auxílio necessário para que o desenvolvimento do filho avance. E isso não significa que o filho tem que ter o mesmo padrão de desenvolvimento da turma. Cada um tem o seu. Isso para mim é muito claro. E eu dizia muito com os pais, quando eu conversava com eles, que
a escola é uma parte da vida do aluno. A escola não é a vida do aluno integral. Então, quando eu chamava os pais para dizer, olha, está com dificuldade, não está realizando as atividades, precisamos ir, eu vou tirar daqui, vou levar para uma escola que eu pague menos, porque eu estou gastando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele precisa de ajuda. Se você tirar daqui, colocar num lugar onde ele não vai ser visto, ele vai ser mais um. E eu quero que ele seja visto, eu quero que ele desenvolva. Então, sempre foi muito diálogo. Eu acho que se tiver pais aqui que estão me ouvindo, eles vão dizer isso, que eu sempre ouvi muito, para que eu pudesse construir o meu plano de trabalho. Porque eu não fazia o plano de trabalho ao meu entendimento. Era uma construção, família, escola, o que a escola preconiza, o que está hoje, quais são os meios, né? Então, eu sempre uni muito tudo isso para desenvolver o meu trabalho. Legal, gente. Eu vou fazer uma pergunta sobre os adolescentes, né? Quais eram as maiores dores dos adolescentes, mas a Heloísa quiser tomar um cafezinho, uma água, né? A gente tem aqui também, Tá bom. só para ficar mais à vontade. Ficar mais aqui. Descontraído. Não, mas eu tô bem, eu já tô bem. Uhum. Pode ficar à vontade Tranquila aqui, viu? essa é a ideia, ficar bem à vontade. Mas assim, você falando dessa questão dos pais, né? Os pais têm essa coisa mesmo da negação, difícil aceitar, né? Que seu filho tem alguma situação. Mas e os alunos, quais são as dores que eles veem, né? Assim, principalmente o adolescente, porque é aquela fase, né, de transição, aquela coisa toda, e a gente lida muito com esse público, né? Então, como foi assim essas dores, as queixas que eles vinham ali para você? Como que foi lidar com isso? Muito entrelaçado essa pergunta, sabe? Uma na sequência da outra, exatamente assim. Porque o pai, ele cobra do aluno, do filho, né? Desempenho, desenvolvimento, notas boas, e o aluno chegava para mim e dizia, meus pais não me ouvem, eu nunca tenho razão. E isso era uma coisa que me chamava muita atenção, porque é claro que quando a gente olha com o olhar de adulto, o adolescente, calma, meu filho, né? Tu está fazendo uma tempestade no copo d'água, as coisas são assim. Ou você não faz nada, só estuda. E para ele, muitas vezes, essas palavras, essa forma de resolver a situação, eu diria que eles chegavam para mim com o silêncio. Então, eu não falo nada com os meus pais, eu não falo nada com ninguém, e às vezes a procura é a procura errada. Aí, que não tendo esse acolhimento, nem na escola, nem em casa, ele vai procurar os parceiros, os amigos, e às vezes nem sempre esse encontro ele é saudável. É isso aí, pais, né? Boa dica para vocês aí também, porque nosso programa não é só para professores, né? Para pais, para alunos, né? Para todo mundo aí que gosta da educação, quer falar sobre o tema. E, claro, a pergunta seguinte, você falando sobre isso, né? Sobre essa questão dos pais, essa fuga, existe histórias que de repente repetem em várias famílias, muito próximas, seja indiferente do padrão, seja social, né, desse aluno? Eu vou te falar que hoje, o que é comum em qualquer nível social são as redes sociais. E as redes sociais, eles trazem muita coisa. E uma delas, que é muito marcante, é a competição. Quem tem mais, quem pode mais, quem está mais bonito, o que a gente faz para aparecer mais, para ter mais curtida, mais like. E essas coisas, para uma pessoa que não está com a saúde mental ou emocional equilibrada, pode ser um grande gatilho para muitas coisas que não terão um final legal, feliz. Legal, gente. E assim, eu vou falar uma coisa, a Heloísa, né, ela sempre foi muito acolhedora, né, assim, com os professores, com os alunos, a gente via muito esse acolhimento que ela tinha. E aí, da onde surgiu a ideia, assim, eu já tinha pensado na Heloísa outras vezes para trazê-la aqui no podcast, né? Inclusive, a Luciana Brandão esteve aqui, né, o ano passado, batendo papo conosco, falando sobre o livro dela, não foi, né? A gente não falou exatamente sobre isso, sobre educação, mas falamos sobre, né, outra forma de educação. E aí eu vi uma postagem dela recente,
E aí foi daí que nasceu a ideia. Eu falei, não, preciso levar a Heloísa lá pra gente bater um papo, pra gente conversar. E a nossa pergunta vai sobre isso, né? Que você escreveu recentemente, que escutou aquilo que muitas vezes ninguém mais escutava, né? O que as pessoas costumam guardar em silêncio, né? Porque foi isso que você mais ou menos quis dizer lá na sua rede, estava lá, né? E aí eu fui lá, peguei e falei, vamos bater um papo com ela, vamos descobrir o que ela escutou, que a gente não sabe, que a gente quer ouvir, né? E aí talvez você se choque com o que eu vou dizer, porque muitas vezes chegava até mim o que eu falei anteriormente, que era o silêncio, ele se cala, e a falta de acreditar no seu potencial. Então, quando chegar os alunos, os adolescentes chegavam até mim com uma autoestima muito baixa, sem perspectiva, ou não sabe o que quer, não consegue formar uma ideia do que eu posso ser, ou o que eu posso ser que tem que começar agora, e não quando daqui a pouco. É hoje, é plantar agora, é ser todo dia melhor, com intenção. E isso era o que chegava, esse vazio chegava até mim. E provavelmente daqui a pouco você vai me perguntar por que eu fiz psicologia, e eu já vou antecipar. Sim, isso eu vou perguntar. Que uma das coisas foi essa. Eu precisava, não, eu acho, eu acredito, eu queria tornar isso mais científico. Eu queria poder dizer para os... Quer alguma coisa, água? Não, vou pegar só um cafezinho aqui, mas pode ir falando Então, tá. sobre a psicologia. E aí, né? uma das coisas foi isso, sabe? Quando eu, a partir de 2012, eu comecei a trabalhar com o ensino médio em específico, porque até então eu trabalhava com EJA, trabalhei com todos os segmentos, mas em 2012 eu iniciei com o ensino médio, primeira turma, no SESI, né, que era onde eu trabalhava, e aí eu já ali comecei a trabalhar mais de frente com eles e senti esse vazio. E senti que tudo que a gente faz, por mais que faça bastante coisas que vá ao encontro deles, ainda assim não era o suficiente. E aí eu também tinha um sonho de ser psicóloga. Tem gente que diz que eu já era antes de ser, porque esse acolhimento, esse jeito de acolher, era tudo como eu queria ser. Era como que eu queria que as pessoas me vissem. Sabe? Não sei se eu consegui. Eu queria que as pessoas me acolhessem do jeito que eu era. Eu não queria ter que ficar toda hora mostrando que eu era competente, que eu sabia fazer. Eu queria que eles me acolhessem, que me acolhendo saberiam do meu potencial. E às vezes eu tinha que fazer o contrário. Eu tinha que primeiro mostrar com muito sacrifício quem eu era, para depois eles confiarem em mim. E eu queria o contrário. Então eu confiava em você, confiava no que você estava trazendo para mim. E depois, aquilo que precisasse adequar ao sistema, adequar à realidade da escola, eu ia conversando, tanto com o professor, como com os alunos, como com a família. Então, primeiro eu acolho como é. E depois a gente vai vendo as coisas que você quer mudar, as coisas que você acha que não está bom, mas não o contrário, sabe? Então, eu acho que a minha base sempre foi essa. Me acolham como eu sou. Depois a gente vai adequando para ver como é que eu posso ser para viver bem em sociedade. Olha que bacana, né? Revelações aí que, que a gente descobriu. Quer tomar uma aguinha, fica à vontade. Um cafezinho pode servir, fica aí. Estamos do outro lado de cá, então. Bom, se né? sem tomar nada, converso bastante, tomando então uma aguinha, pronto, nós já. vamos longe aqui. Fica à vontade. Luiz, e aí mais uma coisa, assim, a gente estava falando dos pais, depois, claro, vou voltar lá no assunto da psicologia, né? E claro, a gente vê essa questão da comunicação. Como que você analisa isso, essa dificuldade dos pais, né, com os filhos no processo de comunicação? E claro, eu vou emendar já outra pergunta, né? Como que essas famílias estão emocionalmente? Como você tem recebido isso? Porque a gente está falando da situação de acolhimento, e claro, acolher, porque essas famílias, às vezes, os pais não... porque os filhos não vêm com manual, né? Então, é difícil. A escola parece que ela tem que dar um manual para o pai. É um negócio bem complexo, eu vejo isso um pouco assim. Então, como que é essa questão da comunicação de pais e filhos, principalmente no momento que a gente está, né? Que ninguém fala mais, mas um momento pós-pandêmico, né, e um momento de muita rede social, de toda essa conjuntura que nós vivemos,
nesse processo de comunicação que a gente começa a ver o distanciamento desses pais com a geração dos filhos, porque parece que há um gap enorme, né, nessa questão. Essa pergunta, ela traz muitas respostas, muitas respostas. Uma delas é a exaustão emocional. As pessoas estão exaustas porque precisam adaptar a rotina, porque precisam sair cedo para trabalhar, deixa os filhos, precisa deixar os filhos. E aí todo recurso que pode ser favorável é caro, então eu não consigo, eu preciso deixar naquele mediano, que nem sempre é bom. Então, a exaustão dos pais, e por causa de tudo isso, porque não tem manual. Você pode olhar o vizinho que faz de um jeito, eu vou copiar ele, porque ele está fazendo, está dando certo, e não vai dar certo, porque para cada um existe uma forma, existe um jeito de conduzir as coisas. Então, o que hoje, eu até converso muito em casa sobre isso, existiria, diante de tanta mudança, de tantas coisas que aconteceram, pandemia, depois essa invasão da rede social, e até mesmo quando a gente vai no médico, por exemplo, vamos dar um exemplo aí do médico. Há um tempo atrás, se a gente fosse no médico e ficasse esperando 2 horas, a gente ficava muito bravo. Hoje em dia, tu nem vê que passou 2 horas, porque tu continua trabalhando. Tu acessa teu e-mail, tu manda recado, tu faz isso, tu faz... Aí depois, meu Deus, já passaram 2 horas e eu tô aqui. E isso é um fragmento da nossa vida. Fora isso, no trânsito, quantas vezes a gente vê as pessoas naquele trânsito gigante e acha que eles estão paradinhos, quebram no trânsito ali esperando a hora chegar, porque não. E aí o que isso causa? O afastamento, porque a exaustão leva a chegar em casa, fazer o básico que tem que fazer, pegar um lanche, aquela coisa de antes da família, que faz a janta, coloca na mesa, todo mundo come junto. Hoje isso é raro, isso é raro. E isso fazia parte da educação de antes. Então hoje não dá para comparar a educação, por exemplo, eu vou fazer como meus pais faziam comigo. Não dá mais, não dá mais. Eu preciso entender qual é a dinâmica da minha família e adaptar a educação para essa dinâmica. Eu não posso seguir... o ideal, na verdade, seria, hoje, o ideal seria que os pais tivessem uma preparação para o ser pai, como ser pai no mundo, no complexo da vida de hoje. Isso facilitaria as frustrações, não que não fossem acontecer, mas diminuiria, porque tem coisas que é o alicerce, e dali você vai montando o jeito de ser de cada família. Maravilha, que aula, hein? Tomara que eu... Porque, assim, uma coisa que eu te disse lá no início, né? Uma coisa do TDAH é, depois eu tomo água, porque se eu colocar um copo aqui, vai que eu derrube o copo. Então, assim, já nos conhecendo, a gente vai... e aí, assim, o meu medo, a minha preocupação era de atropelar as respostas conforme eu penso. Porque eu estou pensando e a coisa está aí, de repente eu já respondi e volto lá, mas tomara que esteja claro, que eu esteja conseguindo passar a mensagem. Não, com certeza, tá indo muito bem aqui. Gente, é isso. A gente tem um roteiro, né? Por exemplo, eu perguntei, porque se a gente fazer a perguntinha igual daqui, vai ficar muito mecânico e tal. E aí vai surgindo, às vezes, uma situação e a gente vai colocando outras, e aí vem, quando dá uma olhadinha aqui, a gente já respondeu aquelas perguntas e vamos seguindo o fluxo aqui. Né? Lembrando, depois eu vou falar aqui que a Heloísa já colocou a gente para gravar, talvez foi aí que eu comecei, ó. Verdade. Verdade. Mas aí falando da era da pressa, né? Essa aí eu não tinha parado para pensar realmente, né? A gente pensa muito, fala dessa pressa, desse movimento todo, e que a gente está ali no consultório, está em algum lugar esperando, e você está o tempo todo no celular fazendo sempre alguma coisa. É o trabalho, às vezes uma rede social, às vezes você até tá lá, você não tem tempo no trabalho para ver a sua rede social. Você chega lá no consultório, quando você espera, você consegue, né, atualizar tudo que está ali. Então, é interessante sobre isso. Mas, falando dessa era da pressa, né, quando falamos em saúde emocional, né, do que estamos falando exatamente? Né, equilíbrio. Para mim, eu resumiria em equilíbrio. Porque o que é saúde mental?
Saúde mental não é eu estar bem sempre, não é eu ter um problema, não ter problemas. Ah, eu sou light, não tenho problema na minha vida. Não, é o equilíbrio. Como eu resolvo as situações que se aparecem na minha vida. Então, o equilíbrio busca todo o resto. Porque se eu estou equilibrada, calma, isso vai passar, vai melhorar, eu vou conseguir resolver essa situação, porque vida sem problema não tem. Então, seria, se eu não consigo administrar uma situação, um problema, ela não é mais uma, ela é duas, vira três, vira quatro. Então, saúde emocional é ter equilíbrio. No momento em que eu tenho equilíbrio, eu consigo resolver as outras coisas. E é tão gostoso quando a gente percebe isso. É tão tranquilo. Olha aí, a dica tá aí, gente. Então, se liga na dica aí, depois nós vamos dar um corte, viu? E agora, falando dessas situações de saúde emocional, falando de ansiedade entre os adolescentes, né? Porque também é uma questão muito evidente, muito, né, muito notada o tempo todo nas escolas também. E a gente hoje, né, essa coisa está muito presente, né? Como que é essa, como que você lida hoje, né? Você que já viu isso em sala de aula, hoje você no atendimento, né? Você como uma profissional da psicologia, você, né, com esse público, né, da ansiedade. A ansiedade é algo natural nosso. Todo mundo tem. Porque a ansiedade, ela é uma precipitação de alguma coisa. Mas quando você não consegue controlar essa ansiedade, ela se transforma em algo mais grave e aí desencadeia várias outras coisas. Mas do que vem a ansiedade? A ansiedade é da pressa das coisas que a gente tem na nossa vida, do resultado imediato. Então, se eu não tenho resultado, eu vou alimentando essa ansiedade. Quando nós chegarmos na parte do cérebro, de como funciona esse cérebro, eu vou te dizer assim que foi a grande descoberta. Foi quando eu comecei a estudar mais o porquê do pensamento positivo. O que é isso, pensamento positivo? E são coisas que eu sempre acreditei, busquei no conhecimento, mas agora, na formação que eu estou fazendo de personal brain, olha que chique. Chique Então, demais. isso aí abriu muito a minha visão, ampliou muito a minha visão de como que as coisas acontecem, a química no nosso cérebro. Legal. E aí, falando mais dessa questão da ansiedade, né? Tem momentos difíceis e tem momentos que precisam de acompanhamento, né? Como diferenciar isso, né? E aí, quais os sinais que os pais precisam estar observando, né? Para ver esse momento. Não, isso aqui é um momento difícil, um momento que realmente precisa da ajuda especializada, né? Que momento precisa ter esse cuidado todo, né? E aí a gente fala com uma pessoa que é mãe, uma pessoa que esteve em sala de aula por tanto tempo e hoje atuando na área da saúde mental. Uhum. Eu te falo assim que, resumindo novamente, em uma palavra, para não haver dúvida, é o tempo. O tempo que cada situação demora com você. Se você está triste, é normal. Se você está angustiado, é normal. Agora, se isso permanece por mais tempo, deixa de ser normal. Já começa a acender faróis aí de situação que podem estar acontecendo. Então, para nós, eu sou avó, então, avó, esposa, mãe, amiga, quando eu percebo que aquela tristeza está demorando para passar, está agravando, em vez de diminuir, ela está acentuando. Que o isolamento, porque a gente querer ficar sozinho é normal. Agora, eu não querer mais, eu tinha uma vida super agitada, e de repente eu começo a mudar esse olhar, isso também, então, são os sinais mais indicadores. É o tempo que dura, a forma com que você se isola, o tempo desse isolamento, o tempo desse ficar quieto, silêncio. E é isso. Então, eu posso te dizer que tudo isso que eu falei é normal da vida de todo mundo. O que vai dizer que é patológico é o tempo que vai durar. Uma coisa que a gente tem falado bastante aqui, sempre quando a gente toca o assunto de saúde mental, é sobre o uso de telas, né? Que
que é uma coisa que está muito em alta o tempo todo, não só com as crianças e adolescentes, mas quando a gente se coloca na posição aqui de professores, né, de pessoas aqui, a gente começa a observar, né, como que isso tem impactado, né, emocionalmente na vida desses adolescentes, das crianças, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa temática, né, do uso de telas e que leva justamente à questão do diálogo na família. A gente falou agora que não tem hoje esse momento do jantar, esse momento do almoço, do café da manhã, né, onde a família se reúne ali sem nem o celular. Hoje tem um grupo da família, mora todo mundo em um quarto, né? Na verdade, e o grupo da família se encontra no celular. Então, o grupo do WhatsApp é onde se encontra a família. Né? Então, que você falasse um pouquinho sobre essa questão do uso de tela e, ao mesmo tempo, como esse impacto, né, nessa questão familiar para o adolescente. Eu diria que para qualquer pessoa, se nós conseguíssemos nos perceber e ver como que está isso comigo. Eu estou almoçando e estou no celular? Eu estou conversando e estou no celular? Só vai mudar se eu me conscientizar. E a partir do momento que eu me conscientizo, às vezes eu e meu esposo estamos tomando chimarrão, que a gente faz isso todos os dias, né? Temos o nosso ritual, e ele está no celular e eu estou no celular. Aí um olha para o outro. Tá feio, né? Aí fecha o celular, guarda o celular, e porque nós precisamos nos policiar, porque isso é normal. Eu não posso viver na ilusão de achar que é só virar chave, dizer que eu não vou mais. Não. Eu tenho controle? Não tem. Isso está tão sério que eu tenho lido alguns estudos do quanto o mundo que produz os vídeos, que produz, tem estudado na forma de deixar a gente mais envolvido ainda nessa tecnologia. Então, não tem nada fórmula mágica, a não ser eu me conscientizar, achar que realmente isso está prejudicando a minha família, que é o nosso bem maior, começar a adotar pequenas medidas prazerosas. Não é a briga, a obrigação, mas sabe brincar? Vamos colocar todo mundo celular aqui? O primeiro que pegar, paga uma prenda? Essa coisa desse tipo, ó, nós temos 1 hora para ficar junto aqui. Nem que toque o celular, não vamos atender. Vamos combinar isso? Muda a rotina das programações mentais. Interessante, viu? Gente, eu sempre, quando eu falo sobre esse assunto, eu coloco um corte lá sobre telas, né? Então já tem mais um aí para tela. Antes da gente falar de carreira, eu vou falar agora com o pessoal aí que está nos assistindo para que eles possam mandar, gente. Conseguiu o WhatsApp? Tá rolando o WhatsApp aqui nessa telinha aqui embaixo. Aqui você vê também o nosso número aí, que é o 99311 9021. Você pode mandar aí o WhatsApp, né? Não tem um chat aqui do YouTube, vamos ter depois, né, lá a KKTV 85, você vai poder acessar lá, assistir, deixar o seu comentário, né, terminando aqui, vai estar disponível lá também esse bate-papo aqui com a professora e psicóloga Heloísa Borges. Então você faça isso aí, faça a sua inscrição lá no nosso canal, dá essa forcinha lá no Instagram, vai seguindo a gente na rede social. E também, claro, tem alguns episódios no Spotify que você pode acompanhar. Não está aqui o link, mas nós temos também o Spotify e estamos nas redes aí, levando o nosso bate-papo aí do Educacá e Conexões. Então, façam isso aí, gente. Pode mandar a sua mensagem, se inscreva e vai divulgando aí, não custa nada, tá? Só para deixar claro, você não vai pagar nada fazendo isso. Só nos ajudar. E vamos falar então de carreira, da Heloísa, que após ter uma carreira consolidada na educação, né, na coordenação, como professora, sucesso, né, como foi mudar de carreira, dar esse start, dar essa virada de chave, né, depois de tempos, né, de uma carreira consolidada. E claro, né, podia estar cuidando dos netos, estar viajando, curtindo o marido. Né, Alexandre é bom churrasqueiro, tá? Então... É mesmo. Está se aposentando já. Aí, já está se aposentando, daqui a pouco os dois vai pra praia e tal, mas se aposentando do churrasco. Ah, do churrasco agora tá vindo... Já passou por filho. Já passou por filho, né? Mas assim, como que foi essa mudança toda, né? Sair, né, dessa área, apesar que tem algumas semelhanças, como você falou,
né? É um público que você já tinha um certo anseio por eles e hoje você pode contribuir com eles. Mas como que foi mudar de carreira mesmo, né? Já nessa altura da vida, nessa fase toda, né? Como que aconteceu isso? Como que aconteceu? Em 2020, não, antes disso, eu iniciei a faculdade, pensando mesmo em. Eu nem pensava no momento na aposentadoria. Eu pensava em atender melhor os adolescentes, porque eles vinham muito conversar comigo. Eles chegavam para conversar comigo e eu pensava, não posso ficar falando com eles no. Olha, eu acho que é melhor se fazer assim. Eu precisava de ter alguma fundamentação mais para poder ajudá-los. E eu sempre quis ser psicóloga. Só que eu acho que eu comecei uma vez, há um tempo atrás, e eu tive dificuldade, daí parei, eu trabalhava muito, tinha um filho pequeno, eu digo, não, parei. E aí eu digo, bom, vou lá, vou fazer a inscrição e vou ver o que dá o primeiro semestre. E foi maravilhoso. Eu não senti, eu vi, quando vi já tinha terminado. Foi uma coisa assim muito interessante e tudo que eu usava, eu via lá, eu usava com os meus alunos. Eu conversava muito com eles, eu trocava e foi um período muito bacana. E em 2020 eu concluí em 2020 e atendi, mas não consegui dar continuidade devido ao meu trabalho mesmo, né, que era a prioridade no momento. Mas eu usava muito para a minha vida e para direcionar ali os trabalhos, as coisas que eu via que precisavam de um olhar mais dentro da saúde emocional. Então, foi isso que aconteceu. E também foi um presente, sabia? Porque eu tenho muito orgulho de dizer isso, que durante o curso, eu muitas vezes ia para casa me perguntando por que é que eu estava fazendo isso comigo. Porque eu ficava preocupada com a prova, os alunos tinham prova, eu tinha que validar as provas dos alunos, e aí, às vezes, os professores chegavam desapavorados, olha aqui, o cara não conseguiu fazer nada, e eu dizia, faça novamente com ele. Aí chegou a minha vez, ninguém nem olhava para mim, eu olhava a prova e dizia, eu sei, mas eu não sei falar, como é que eu vou dizer para o professor que eu sei, mas eu não sei falar? Nem olhavam para mim. Aí eu escrevia aquilo que eu achava que era e ia embora. Muitas vezes. E eu pensava, não posso chegar chorando em casa, uma mulher de 50 anos, cheguei em casa chorando. Então eu parava o carro, chorava, chegava em casa e como é que foi na prova? Eu digo, não pergunta. Não pergunta. Entrava em casa, ia tomar meu banho e tal. Aí depois eu relatava para o marido, né? Ó, não, acho que não fui bem. E passei todo o meu período assim, mas nunca pensei em desistir. Vou em frente, vai dar certo. Mas qual foi a surpresa que eu adoro contar? Eu estava sentada no dia da formatura, linda, maravilhosa, feliz, a família toda, que nem deve estar agora, toda conectada, assistindo a formatura da Elô, porque eles, na maioria do Sul, né? Mas tem Palmas, enfim, tem vários lugares. Brasil O inteiro. Brasil inteiro, a família torcendo. E aí eu estou distraída lá, estavam chamando os classificados. Primeiro lugar na fono, primeiro lugar não sei aonde, primeiro lugar em psicologia. Eu acho que eu tinha até tirado meu sapato, porque estava apertado. Aí, primeiro lugar, Heloísa Helena Martins Borges, não? Eu tirei primeiro lugar. Eu fui classificada em primeiro lugar no curso de psicologia. Cara, eu tremia tanto. Aquilo foi sabe como quem diz assim, um prêmio. É um prêmio pela sua dedicação. Eu não tenho, não é a inteligência, não é a amizade, é dedicação, esforço, vontade. Eu quero. E aí sim, aí eu terminei de agora, filho, isso aqui vai valer mais que o meu certificado, porque um certificado a gente consegue. Agora, conseguir ser número 1, melhores notas, um presente maravilhoso. Então, essa é a psicóloga agora, que tem assim uma sede. Quando eu vejo alguém com saúde emocional abalada, eu tenho uma sede de dizer, vem aqui, que eu te escuto. Porque eu sei o poder da escuta. Eu sei. Gente, que bacana. Parabéns pra Elo, né? Tinha que ter musiquinha aqui, eu não sabia que ia rolar esse momento. Tinha que ter uma musiquinha pra colocar, né? Mas a gente tem a galera que tá aqui, o pessoal não tá vendo, né? Quem tá em casa não tá vendo, mas tem gente que tá acompanhando a Elo aqui, né?
É muito bom tê-los vocês aqui, tá? Acompanhando aqui, mas parabéns, deixar registrado, né, pela sua conquista, porque não é só, né, fazer uma transição, mas, né, a dedicação, como você falou, de E conseguir, eu né, de estar lá. posso falar uma coisa Pô, claro, aqui? fica à vontade. Que essa pessoa que está me acompanhando aqui, posso falar? Essa pessoa que está me acompanhando aqui, ele foi da primeira turma de ensino médio que teve na escola que eu trabalhava. Então, ele faz parte dessa história toda. Ele deve estar pensando, não acredito que a minha coordenadora tinha toda essa história para contar. Ou talvez ele tenha pensado, por isso que ela era assim. Mas é isso aí, são momentos reveladores, né? É muito bom, gente, Isso muito bom aí. bater um papo assim com, né, com uma pessoa que sabe tanto, que tem tanta coisa para falar, para nos ensinar, né? Então é bom estar nesse momento assim, né? E ela aqui, claro, colaborando conosco aqui, né? E aí eu ia fazer uma pergunta, mas acho que ela já respondeu a pergunta assim, porque era perguntinha fácil, ia só perguntar para ela se era difícil, foi difícil voltar para a sala de aula, porque, né, depois de tempo que a gente tá atuando como professor, a gente não aguenta ficar mais sentado, e a gente quer que o aluno fique sentado o tempo todo, né? Então, se teve essa dificuldade de... Serviu. E os professores, provavelmente tem alguém que está aí nos ouvindo, mas eu chegava e dizia para eles, pelo amor de Deus, movimentem esses alunos, porque ficar sentado é muito ruim. Façam alguma coisa, caminhem, andem com eles, manda sair lá fora um pouquinho. E eles sabem que sempre foi isso mesmo. Movimenta. Porque hoje, até nesse curso da Inopeda que a gente fez, uma das coisas lá na Finlândia que chama muita atenção de quem esteve lá participando é esse movimento. A cada meia hora, os alunos saem e eles voltam normalmente para a sala de aula sem campainha, sem barulho, sem música, sem nada. Eles voltam para a sala de aula, porque isso precisa, esse contato com a natureza, esse caminhar, esse arejar, isso é muito importante. Nós temos muito ainda que rever na nossa educação para a gente conseguir também, assim como a família que eu estava falando antes, é preciso observar a família hoje, porque não é a mesma de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos. E a mesma coisa a educação. Mais ainda, a educação precisa ser reformulada com seriedade, todo ano. Porque os nossos alunos vêm com uma programação, já digo assim, diferente e chega até nós todo ano. Heloísa, você falou no assunto, não estava no roteiro, eu vou perguntar. Ai, ai, ai. Manda. Não, você falou sobre a Finlândia, né? E você teve lá, né? Não Não, tive. A Luciana Brandão, a nossa diretora, que teve. teve, né? Mas você teve toda uma formação a Sim, respeito. eles aqui presencial, online, a gente Ah. teve por, acho que foi mais de 6 meses que a gente teve essa formação aí. E como que foi? E como que foi essa formação? Como que você pode falar dessa experiência? O que que eles trouxeram, né, de algo diferente para cá, porque a gente ainda não conseguiu ver? Como você falou num ponto importante, que a educação precisa ser levada com mais seriedade, por mais que falam, porque é muito discurso e pouca prática, né, de levar com seriedade a educação, porque a gente recebe todos os dias alunos, né, num formato, numa programação, e o professor nem sempre a programação dele está atualizada para aquele grupo. Então, é complicado. E o que eles trouxe de diferente que a gente pode, né, implantar na educação, ou pode modificar, ou pode refletir, porque a nossa realidade, né, tem as suas peculiaridades e tudo mais. Como que foi essa experiência? Foi uma experiência muito bacana, muita coisa que chama a atenção. Primeiro, a realidade é diferente. As famílias que temos, a constituição das famílias aqui e a constituição das famílias lá é outra realidade. Aqui a gente tem muitos pais que participam, mas a grande maioria não é como parceria com a escola, é mais a cobrança daquilo que eu estou pagando e eu quero, o retorno. E para a gente aqui isso não é interessante. A gente precisa de parceria da família, de saber. Só que eles também não sabem muitas vezes o que fazer. Então, sabe que vira uma situação que a família não sabe como fazer, nós sabemos, mas precisamos do apoio da família. E aí vem as regras. Isso é muito importante também. Na nossa casa, a família acolhedora não é a família que não tem regras, pelo contrário.
E as regras se aplicam ao estudo, à educação, a enxergar a educação como algo importante. E isso, na formação que a gente teve, foi muito falado na metodologia. Metodologia com responsabilidade. Então, quando a gente fala no protagonismo do aluno, que a gente trabalha muito com isso, o protagonismo é saber, o aluno saber o que ele tem que fazer. Então, ele não é solto, não. Ele tem um roteiro, e esse roteiro ele pode administrar conforme ele for fazendo as conexões dele. E, inclusive, a Luciana nos trouxe que eles usam abafadores para tirar os ruídos. Então, eles chegam lá naturalmente, põem seus fones e ali eles desenvolvem os trabalhos. Trabalho com projetos, trabalho de uma forma livre, direcionada. Sabe como que é um livre compartilhado, um livre... Com a responsabilidade, né? Me faltou a palavra, mas é um processo muito bacana e que nós temos muito aqui. Nós temos muito disso aqui. Mas precisa melhorar e precisa entender que são realidades diferentes. Nós temos uma sociedade barulhenta, né? Uhum. Muito barulhenta. A gente fala dos abafadores, é interessante que nós temos. Não, muita coisa é interessante, sabe? Essa troca que a gente teve lá, a liberdade de expressão deles, de dizer não quero, não gosto, não vou. Aqui a gente teria que fazer um desenvolvimento de cultura para poder fazer com que isso acontecesse de uma forma respeitosa. E não, eu estou vendo só o meu lado, então eu não quero. Mas não, se agora o momento é coletivo, nós temos que chegar aqui num acordo e aí então desenvolver. Então, tudo é um processo lento, mas é um processo que precisa acontecer. De verdade, eu sempre fui muito apaixonada pela educação. Eu sempre fiz com muita verdade. E é outro ponto que eu falo muito. Você, às vezes, o adulto, ele faz com o aluno, com a criança, com o adolescente, de uma forma para atingir um protocolo. Tem que ser assim, tem que ouvir o aluno. Só que eu não ouço, eu não escuto. Eu vou ali, eu só falo. E o aluno, e a pessoa sente. Só protocolo, sente. né? É só um protocolo. E isso não gera mudança, isso não gera química cerebral. Só vai gerar quando realmente o olho no olho, quando realmente você está ali para ouvir. Aí isso vai gerar várias coisas e no final a transformação. Então vamos falar de neurociência. Poxa, esse assunto é bom, hein? Demorou, mas chegou lá. Nossa. Gente, demorou não, mas foi tão rápido que nós estamos batendo papo aqui, a coisa vai fluindo, né, de uma forma assim. Vamos falar então aqui, agora, né, neurociência, psicoeducação e transformação. Né, e a nossa pergunta aqui, eu vou fazer essa bem como que está aqui no nosso roteiro. Hoje você estuda neurociência e psicoeducação, né? O que essas áreas nos ajuda a compreender sobre o comportamento humano, né? E você falou das químicas cerebrais, essa coisa toda. Eu, assim, não tenho ainda, faz pouco que eu estou fazendo essa especialização, foi depois da aposentadoria, e aí eu comecei a me dedicar, porque sabe aquelas frases soltas que a gente vê muito, e eu usei muito, tem uma que eu nem sei de quem é, que eu até tentei procurar, mas não achei, vai ver que é minha mesmo, mas põe na mente que a mente põe na vida. Quem me conhece já ouviu essa frase, porque eu acredito muito, mas eu sempre complemento. Mas não é põe na mente que eu vou voar, que eu vou chegar aqui na sacada e vou me jogar e vai dar tudo certo. Eu tenho que pôr na mente e viabilizar aquilo que eu preciso para eu voar. Então, se eu não tenho asas, eu não posso voar sem ter um equipamento, algo que me faça voar. E é isso que eu falo. E a neurociência casou com tudo que eu sempre acreditei, só não sabia os nomes. Então, agora, eu tenho um cérebro e eu converso sempre com os meus pacientes. Digo, não se assustem. Esse cérebro é porque eu amo te mostrar onde está cada coisa e qual é o processo químico que gera um pensamento positivo, por exemplo. O que aciona? O que faz? Então, a neurociência, ela traz isso para a gente de uma forma muito clara.
Quais são... E aí precisa... Eu faço esse personal brain, que é o personal do cérebro, que inicialmente me chamou a atenção. Eu digo, vou dar uma olhada, o que é isso? Estou aqui, não vou fazer nada mesmo, né? Vou dar uma estudada. E realmente, assim, casa com o que eu penso. A Rosalia é o nome da neurocientista que desenvolveu algumas neuropráticas, como ela fala. São as neuropráticas. E essas neuropráticas, elas têm um ritual, um roteiro, para que você possa... Então, não é há 21 dias você transforma a sua vida. Você vê que tem muito isso? E não é. São neuropráticas que você vai fazendo com que ela vá mudando o seu processamento mental. Então, quando eu pratico as neuropráticas, eu ativo áreas centrais, áreas fundamentais do cérebro que muda o teu mindset. Então, isso é apaixonante, porque então não é o pensamento positivo só, por si só, que vai fazer você evoluir, crescer, mudar de vida. Não é. O pensamento positivo, ele aciona gatilhos mentais que produzem uma química, e essa química produz no seu corpo essa mudança gradativa. Então, se ela demora 10, 15, 20 dias, eu não posso afirmar. Mas muda. Mas muda. Então aí vinha na sequência, então o cérebro aprende novas formas de aprender, de lidar com as emoções. E tem um nome para isso, que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade. E isso é uma coisa, não digo nova de agora, mas é um estudo novo, que diz que nós temos a capacidade de refazer, programar, alguma coisa assim? O nome não seria esse, até porque nessa formação que eu faço, é muito falado sobre isso. Eu não posso reprogramar, porque se você vai na academia e você tem o seu porte físico, e você vai na academia, você fica malhado, você fica sarado, você fica feliz, deu certo. Agora eu vou parar. O que acontece com o seu corpo? Desaba. Volta na sua inicial, porque essa é a sua condição física. O cérebro é a mesma coisa. Eu faço o treinamento, eu mudo, e aí eu paro de fazer aquela rotina que gera a minha mudança química. O que vai acontecer com o meu cérebro? Volta no primitivo do que eu sou. Então, cada um de nós tem vamos dizer, uma configuração que é sua, que é da onde você veio, do convívio que você teve, da herança genética. E aí, agora, mudar isso é a neuroplasticidade, é o desenvolvimento de habilidades, de comportamentos que vai gerar essa nova química e esse novo jeito de viver e de ser. Aí você acaba se transformando. Que bacana, maravilha, hein? É muito massa isso aí, falar sobre isso. Muito! Nossa, eu sei que é muito legal. E aí, fala assim sobre emoção e aprendizagem, né? Tem uma relação, emoção e aprendizagem? Toda! Você imagina quando você não está bem. O dia que você não está bem. Como que é a sua produção? É a mesma? É baixíssima, né? Então, a emoção é isso. O dia que eu não estou bem, eu preciso me conhecer. E esse autoconhecimento vai fazer eu entender que agora talvez não é o melhor momento para eu fazer determinadas coisas. Porque eu não vou produzir, não vou render tanto. E se eu tenho esse autoconhecimento, ou eu tenho autocompaixão, então eu não vou fazer porque eu não estou bem. Eu consigo mudar esse jeito de ser e não exigir tanto de mim no momento que não vou produzir. E isso vai me confortar, gerando outro processamento químico aqui, que você olha como que ela está legal comigo, não me puniu. E isso vai me trazer benefícios diferentes também, que vai gerar uma nova transformação aí. Massa, e agora a pergunta sobre questão emocional, inteligência emocional. A pergunta é como, né, orientar os pais, professores, a lidar com esse processo, né, de inteligência emocional. Eu lembro que a escola que nós trabalhamos foi uma das primeiras a implantar esse programa de educação socioemocional. Inclusive, o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei trabalhando com isso, porque a Heloísa me colocou nessa missão. Lá em 2019, se eu não me engano.
Mas assim, como orientar, né, os professores, né, como pode ajudar, né, os pais, professores, né, a lidar com essa questão, né, da saúde emocional, com a inteligência emocional que se fala tanto hoje, né? Como falando de cérebro, falando de tudo isso, como Uhum. que é lidar com esse processo? A inteligência emocional nada mais é do que saúde emocional. Porque quando eu desenvolvo habilidades, porque nós estamos aqui para desenvolver essas habilidades. Se eu não desenvolver, vou continuar do mesmo jeito. Eu preciso desenvolver, é algo que não nasce. Eu posso ter comigo os meus princípios, meus valores, mas o desenvolver a inteligência emocional é com práticas, é com resiliência, com paciência, desenvolvendo todas as habilidades que te tornam uma pessoa mais humana. E quando nós tínhamos a disciplina da inteligência emocional, que hoje ela é transversal, talvez desde aquela época deveria ter sido, no entanto, a gente tinha que implementar. E a forma de implementar naquele momento, nós educadores precisamos também de formação, de compreensão. Então, para perpassar como hoje nós temos outros programas, outras plataformas, porque é obrigatória por lei, nós temos que desenvolver isso. Olha o nível, o grau de doença mental que as escolas foram obrigadas a inserir em seus currículos Em questão de saúde, né? a saúde emocional, porque estava em colapso. E estava não, está. E a gente só vai conseguir, não dá para a gente querer que as coisas mudem primeiro no geral, tem que ser pequenininho, tem que ser compartilhado, tem que ser ali no meu grupo, na minha escola, no meu segmento, na minha vida, na minha escola. Não importa se os outros não estão fazendo, eu tenho que fazer a minha parte, porque daí eu vou convencendo pelo meu fazer, que é a principal. Não adiantaria nada eu chegar aqui, falar e saber que tem os teus ouvintes, a pessoa que está participando aqui, dizer, olha quem falando, não é? Então é exemplo, é como você vive. E para isso, a gente não nasce assim, a gente se torna assim, estudando, vendo o que eu quero, o que eu não quero para mim. É a neuroplasticidade. A neuroplasticidade. Viu só, já aprendi uma coisa nova aqui hoje, né? Coisa boa, coisa boa. A gente vai aprendendo. E aí, falando sobre neurociência também, né, o que nos ensina, né, sobre empatia e escuta, né? Porque você falou sobre isso desde o nosso início do bate-papo, você sempre falou dessa questão da escuta, né? O que a neurociência influencia nessa questão da empatia e da escuta, né, geral, assim. Lembra que eu disse que quando isso acontece, eu sinto compaixão? Eu tenho compaixão por mim? E isso vai desenvolver, vai me, vai me, vai me liberar os hormônios do prazer, o hormônio da satisfação. E com isso, se eu estou conseguindo fazer produção, eu não preciso tomar remédio. Se eu produzo no meu corpo, eu não preciso tomar remédio. Eu posso, claro, cada um tem um funcionamento, eu posso ter um problema que já é patológico, desse eu não produzo, eu não tenho isso. Eu tenho um problema genético, não sai, não tenho esse desenvolvimento. Então, inevitavelmente, eu preciso tomar o remédio. Eu preciso fazer com que esse remédio cumpra o papel que o meu cérebro não consegue produzir. Então, por isso que é muito importante a psicoterapia, o psiquiatra, o psicólogo, o psiquiatra, o psicólogo e o neuro, muitas vezes, porque é ele que vai conseguir ver se ali tem alguma lesão. Né? Massa, viu? Top demais, gente, falar sobre isso, né? Então, aí você tá pegando várias dicas aí, né, com a Heloísa. É muito importante falar sobre esse assunto, né? Falar de saúde mental é uma necessidade. E ela falou que tem um projeto legal aí, depois a gente vai conversar nos bastidores aí, vamos ver mais coisas aí, falar sobre saúde mental, emocional aí, né? E o seu lema é escutar para transformar, né? O que existe de tão poderoso nessa escuta, né? E qual que é a diferença entre ouvir alguém
e realmente escutá-lo. Apesar que acho que você já respondeu, mas vamos reafirmar, né, essa fala. É muito importante, e uma vez eu até disse na escola que a gente precisa ouvir atento, ouvir e estar presente com a pessoa naquele momento. Porque se isso acontece, a segurança, o acolhimento, a vontade de falar mais. Porque hoje eu sou muito falante, sempre fui, né? Eu gosto muito de falar, mas eu gosto de ouvir. Então, quando eu estou ouvindo, eu me entrego a isso, porque a partir dessa minha escuta, eu vou conseguir fazer algumas perguntas que você vai encontrar as respostas, você mesmo, não sou eu. Eu vou te fazer perguntas e essas perguntas vão te levar ao entendimento que está dentro de você. Então, não sou eu que trago a resposta, não é a psicóloga que traz a resposta. A psicóloga, ela direciona através de perguntas para a sua reflexão e você encontra suas respostas, porque é de dentro para fora. Top demais, mais uma aí. E aí eu pergunto aqui para ela agora o seguinte, né? O que ela já presenciou, né, de transformação nesse processo de escuta, né? Tem algum exemplo, alguma coisa assim, né, que ela possa falar? Não precisa dizer nome, né? Claro, obviamente por questões profissionais e éticas, mas que ela pode falar algo que ela viu ali e falou, poxa, isso aqui é a escuta, isso é o poder transformador. Eu vi que essa pessoa, alguém, né, se transformou a partir desse processo. Eu teria muitas, mas eu tenho um pouco de receio de falar, porque eu acredito que possam até estar ouvindo, né? E eu acho que não sei se ia ser legal. Mas um que eu acho O que aconteceu com alguém que fantástico, você ouviu falar, né? é que eu ouvi falar num país bem distante daqui, mas uma paciente que chegou até mim muito triste, com um motivo muito sério para isso. E através da escuta, eu consegui ajudá-la a hoje, com mais de 50 anos, estar cursando psicologia. Então, isso para mim, assim, cada vez que eu olho ela, com toda a problemática que ela passou, com toda a situação dramática que ela viveu, ela conseguiu se reencontrar. E mais que isso, ela conseguiu dar um novo rumo para a vida dela. Então, esse é um dos casos. Eu tenho outra também, que chegou desanimada, não querendo mais nada, achando que ela não tinha valor nenhum. E daqui a pouco, assim, foi muito rápido, ela já tinha passado num concurso, já estava sendo uma atividade profissional que ela nunca nem imaginava que ela ia poder, que ela ia conseguir. E hoje ela está linda, bela e poderosa. Gente, é isso aí, né? E sem contar meus alunos, né? Que eu não posso deixar de falar deles. É Gente, claro, pode. cada vez que eu escutava um aluno na sala que não era da psicologia, que era da coordenação pedagógica, e eu dizia, eu vou te ajudar, faz de novo, e eu vou conversar com o professor. A senhora faria isso para mim? Claro que faria. E quando eu falava com o professor, eu também ouvia o professor, porque o professor ele precisa muito de carinho. O professor precisa de, ó, aqui, chegar bem pertinho, porque a vida não é fácil ser professor, ser coordenador, mas também não é fácil ser aluno. Então, nós estamos vivendo num momento da sociedade que a gente precisa achar caminhos, para que eu possa fazer a minha profissão, o aluno possa seguir o caminho dele como estudante, e nós, enquanto sociedade, não olhar só o nosso lado, aquilo que eu preciso para mim, mas o que eu posso fazer pelo outro. Eu chamaria isso de propósito. Nós temos que ter um propósito e ir atrás desse propósito. Gente, assim, e o que eu sei que ela tá falando uma coisa que de quem conhece, quem trabalhou com isso que é muito verdade. Acho que quando a gente fala de que o professor precisa, Nossa, né, desse carinho, precisa dessa atenção, né, isso é muito sério. Eu falo bastante sobre isso, assim, às vezes comento. E o nosso espaço aqui, o que foi que nasceu? Não sei se você sabe, mas o nosso podcast nasceu justamente para dar voz aos professores, né? Porque às vezes o professor está ali, ele está fazendo um trabalho
legal, diferenciado, tal, tudo, mas ninguém dá moral para ele, porque quando sai o trabalho que ele fez, né, alguém lá, a escola, saiu o nome da escola, tal, tudo, não é que eu vou aqui dar prêmio pro professor, mas é para que a gente possa vir aqui bater um papo também, porque às vezes o professor só fala para um público, né, só para o aluno, às vezes ele tem um anseio de falar com outra pessoa, e a gente vê, né, o que você fez ao longo desse tempo, né, foi acolher o professor também, né, ter esse papel, não só o aluno, a família, né, esse papel que às vezes tivesse mais zeloso por aí, né, o mundo estaria um pouco mais diferente. Eu sempre falei para os professores da minha equipe, inclusive você deve lembrar, que eu não conseguia fazer nada, não consigo fazer nada sem o apoio total de vocês, professores. Eu sei como que está hoje, se você continua como professor, mas é interessante isso. A equipe que eu deixei dia 1º de abril, a equipe mais fantástica que eu trabalhei até então, porque estava junto comigo para tudo que eu propunha. Às vezes eu acho que eles pensavam, cara, essa mulher não pode ser certa, ela tem que ter alguma coisa a menos. Mas, ao mesmo tempo, eles se sentiam acolhidos. Nós tínhamos algumas práticas de fazer churrasco, você lembra, né? Sim, sim. Um churrasquinho, uma música, uma descontração, uma alegria. E isso é importante demais. Porque se nós vivermos só naquela, não posso porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que corrigir prova, porque eu tenho que planejar, que é o que muita gente faz, a gente precisa. Então, eu dizia sempre, tira um pouquinho, um pedacinho de tempo para que a gente pudesse se encontrar. E construímos uma relação fantástica, fantástica, apaixonante. Gente, eu vou deixar registrado aqui duas coisas. Né? Ela falou do churrasco, né? E a gente falou lá atrás do Alexandre, do esposo da Elo, que é ótimo churrasqueiro. E mesmo depois, eu não fazendo parte da equipe da Elo, final do ano, né, ou outras vezes, eu fui convidado para o churrasco. Né? Estava no grupo lá do churrasco, que já tinha feito parte da equipe dela. Né? Então, assim, eu agradeço, né? Assim, o reconhecimento, e sempre falo assim, pô, Heloísa nem era mais da turma dela, tava, né? E ela me convidou, né? Acho que isso é muito importante, a gente se sentir prestigiado, né, por ela que foi nossa coordenadora. E hoje eu comentava com um professor que já foi seu liderado também, e eu falei, eu vou entrevistar ele hoje e tal. Aí falou, tal, a gente conversou alguma coisa, ele falou assim, ela sabe muito bem escolher a equipe dela, né? Então ela é muito boa nisso. E eu falei assim, eu sempre comentava isso assim, a Heloísa, ela coloca sempre ela tem uma forma de convencer todos a comprarem a ideia e todos brigam por essa ideia, né? Então é isso que eu sentia. Mas sabe por quê? Porque, primeiro, eu analisei a ideia. Eu não trouxe a ideia assim. Eu analisei a ideia e quem ia participar comigo, se essa ideia cabia para vocês também. Então, não era aquela coisa, não, nós vamos fazer. Não, a gente vai fazer, mas para aí que tem umas adequações para a gente fazer. Tinha que vir ao encontro da minha equipe. Se não viesse ao encontro da minha equipe, não ia dar certo. E deu certo, porque eles compravam a ideia. então isso é muito bom a gente trabalhar com pessoas dessa forma. Fica a minha eterna gratidão a você. Muito obrigada. E hoje poder estar aqui falando de tudo isso dessa forma tão tranquila, tão espontânea, me faz muito bem, com certeza. E aí, Elo, já estamos caminhando para o final, né? Passou rápido aí, você viu? Poxa, você achou? Já falei tanto. Já estava pensando, gente, já deve fazer umas 2 horas que eu estou aqui. Não, nós temos só 1h20 quase, né? 2 aulas. 2 aulas, tá bom, possível. E aí a mensagem que você deixaria, né, para quem está sofrendo emocionalmente e acredita que precisa enfrentar tudo sozinho, né? Tem pessoas que estão aí. Tem que dar o primeiro passo, gente. Precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é pensar quem é a pessoa certa do seu meio, do seu convívio, que possa te ajudar a atravessar esse momento, porque são momentos. E eu gosto também de dizer que felicidade, uma vez se dizia que não existe uma pessoa feliz, que existem momentos felizes, e eu discordo. Eu acho que nós somos felizes e a gente tem momentos de tristeza, de desagrado, mas são momentos. Porque se eu tenho um propósito, eu sei o que eu quero, não tem, eu sou feliz. Então a gente precisa buscar isso, buscar a nossa felicidade. E para isso, qual é o meu propósito? Se eu sei qual é o meu sentido, qual é o meu propósito,
caminho em busca dele, que tudo vai dar certo. Eu sou muito, tenho muita fé, não posso deixar de falar isso. Eu sou uma pessoa de muita fé. Sempre antes de iniciar qualquer coisa na minha vida, eu peço para minha mãe Maria que passe à frente e que me ajude a resolver toda a minha situação. E nunca me deixou na mão, nunca. Por mais difícil que fosse. Desta vez, Maria vai mandar eu procurar o outro santo. E chegava no final, tudo resolvido. Então, eu acho que essa energia é isso, é a energia que se apega a coisas boas, a coisas saudáveis, que leva a gente a enfrentar os desafios com mais leveza, com mais suavidade. Gente, tá aí. Que lição, né? E agora nós vamos, assim, finalizando, né, para o nosso bate-bola aqui. Eita! Vamos lá, então. É rápido aqui. Será que eu deixei alguma coisa ainda por fora? Que já falei tudo? Mas vamos marcar outra aí pra gente bater papo e falar mais coisas. Tem bastante assunto aí. Tem mesmo. Então, Luísa, em uma palavra, define a sua trajetória. Pode ser mais de uma palavra, pode ser uma frase, né? Mas eu acho que eu vou conseguir dizer em uma. Minha trajetória, conquista. Um sonho que você realizou. Me aposentar, podendo ainda contribuir com a sociedade. Um sonho que deseja realizar. Sonho? Puxa. Eu quero ainda poder acolher muita gente. Eu quero poder sentir que eu consegui ajudar, que eu consegui, às vezes, tirar alguém lá do fundo do poço. Olha que delícia, que coisa boa. Eu acho que é isso. E o que o TDAH ensinou para você? Não desista, Ilô. O que a educação representa na sua vida? Acesso. E o que a psicologia representa para você hoje? Equilíbrio. Um conselho para os pais. Escutem mais os filhos. Um conselho para os adolescentes. Se abram mais. Um livro que marcou a sua vida. Felicidade, doutora Ana Beatriz. E agora, o que significa felicidade, então? Felicidade é ter um propósito, buscá-lo e não desistir. Isso é felicidade. É poder ter a consciência tranquila que eu estou buscando, que eu estou encontrando pessoas certas, que eu estou conseguindo confiar. E agora complete a frase. Transformar vidas é? Abrir novos caminhos. É isso aí, gente. Estamos, né, no final. Eu quero, Heloísa, muito te agradecer. Vou ler uma mensagem final aqui, mas antes de tudo, né, agora sem o script, que você deixe a sua mensagem final para o nosso público, né, para todos que nos acompanham, que vão assistir depois. Né? Então, você que está aí, né, nos acompanhou até agora, que está vendo em outro momento, a Heloísa vai deixar a sua mensagem para você, né, que está nos acompanhando, para o nosso público, e claro, para o público dela também, que depois nós vamos lá dividir os cortes lá para ela. A minha mensagem é em relação à felicidade. Num mundo tão conturbado, tão difícil, cada um querendo a sua parte, que a gente consiga se ajudar. Que não precisa, eu quero dizer no geral, assim, procurem quem escute vocês. Falem, conversem, tenham um melhor amigo, tenham alguém que possa dividir as angústias, porque não precisa carregar essa dor sozinha. Às vezes, e também assim, quando você tem uma dor, dê sentido a essa dor, se permita sentir essa dor, mas não permita não procurar ajuda. Sinta a dor e quando vê que ela está passando já do seu tempo, busque ajuda. É isso. E felicidade acima de qualquer coisa. Maravilha, gente. Chegamos ao final, né? Heloísa, a sua história mostra que nossas dificuldades não precisam definir nossos limites, mas podem revelar nossa missão. Você transformou os desafios do TDAH e da dislexia em empatia. Dedicou 25 anos da sua vida à educação
e aos 50 anos levou, né, teve a coragem de recomeçar para continuar ajudando pessoas de uma forma ainda mais profunda. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência, os seus conhecimentos conosco. Você que está do outro lado, eu aqui, né, os meninos que estão aqui acompanhando. E para finalizar, né, eu quero deixar essa mensagem, ela deixou a sua mensagem aqui, que é o seguinte: toda transformação começa quando alguém se sente verdadeiramente ouvido. Escutar é um ato de amor, acolhimento e mudança. Então, eu quero agradecer você que nos acolheu, nos permitiu entrar na sua casa, na sua telinha, nesse momento tão especial. Quero agradecer, né, a quem esteve nos bastidores aqui também, né, sempre nos ajuda, a gente não faz nada sozinho, aos nossos convidados, aos nossos ouvintes, telespectadores que estão aí. Terça-feira tem mais, nós estaremos em 3 episódios, né, futuros, falando sobre livros, sobre mulheres que escreveram livros e estão transformando vidas. Semana passada estivemos aqui a Kátia Costa, pastora, falando sobre o livro A Escolhida, e teremos outros episódios. E, claro, o nosso novo podcast na Kaká TV, que é o Diálogos de Axé, né, que a gente bate um papo sobre espiritualidade e religião, né, independente do credo, a gente bate um papo legal lá. Você pode fazer parte de tudo isso, é só acessar, né, manda sua mensagem, deixa o seu like, se inscreva, divulga. Nós estamos por aí e nos encontramos a semana que vem aqui na Kaká TV. Eu espero você. Tá joia, gente? Aquele abraço, fiquem com Deus e até lá. Elô, muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade também.